3, 2, 1. Opa, aqui é o Érico e bem-vindo a mais um episódio do podcast Faixa Preta. Um podcast onde eu entrevisto alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que conseguiram chegar à faixa preta. Isso é, eles chegaram ao famigerado R$ 2 milhões de faturamento no ano atual. Recentemente estou entrevistando vários que chegaram em 2020. Nesse ano de 2020, pelo menos daquelas pessoas que a gente está acompanhando mais de perto, de um grupo de mentoria, foram 67 faixas pretas, inclusive. E 2 deles estão aqui comigo, o Saulo e a Larissa. Tudo bom, Saulo? Tudo bom, Larissa? Tudo bem, Érico. Que alegria estar aqui com você, viu? Para a gente é um presente a gente poder conversar com você assim na live, conversar com as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, sobre essa entrada no mundo da Matrix, né? Que é uma outra realidade, uma realidade paralela. É outra realidade. Falando de Matrix, uma pergunta nada a ver para a gente começar. Quando vocês eram pequenos, qual era o seu desenho predileto? Qual que é o seu desenho animado predileto? Qual que era o seu, Saulo, e qual que era o seu, Larissa? Eu tinha 2, viu, Érico? Eu tinha um que era Caverna do Dragão, que eu confesso que eu matei algumas aulas da escola para poder assistir, e He-Man. E He-Man também. E você, Larissa, você tinha algum predileto? Eu gostava dos filmes da Disney, assim, Pato Donald, Mickey, sabe? Eu adorava. Entendi. Até hoje. Mesmo daqueles que repetiam, né? Pato Donald que repetiam, sem ser de filme ou alguma coisa aquele que não acabava mais, sem ser um filme. Você tem algum predileto na sua cabeça? Algum filme? Não, que não fosse filme. Que não fosse filme. Não fosse Bela e a Fera, alguma coisa do tipo. Uhum. Tipo a série. Tá. Essa vai ser boa, eu gostava dos Smurfs. Smurfs, não, tô só revivendo. Não tem nada a ver com essa parada que a gente vai falar. A gente vai falar de faixa preta. Mas eu acho que, enfim, hoje eu estava escrevendo um conteúdo e falando sobre o que eu mais gostava. Também transitava entre a Caverna do Dragão, agora que você falou, me acendeu uma luzinha. He-Man, Thundercats. Thundercats também era outro que a gente assistia muito. Thundercats era bom. Enfim, só tinha homem forte nesses desenhos, né? Os Thundercats. não sei porquê. Mas enfim, nada de errado, não. Vamos lá. Saulo, bem-vindo ao podcast Faixa Preta. Meu Deus, uma das faixas pretas mais rápidas da história que eu conheço, né? Então o que eu quero dizer com isso? Talvez eu não tenha conhecido uma pessoa que tenha feito faixa preta tão rápido assim. Então, eu não sei, do período onde você começou a estudar a fórmula de lançamento, a sua primeira faixa preta, que se não me engano foi no seu... A gente acabou por conversar, as pessoas vão entender por que sobre isso, né? Mas foi quanto tempo? Você já mediu para saber o quanto foi entre agora eu estou estudando a fórmula de lançamento para agora eu fiz a faixa preta? Foi 1 ano e 3 meses. Foi mais longo que eu imaginei. Eu tinha a impressão, e eu confesso que foi maio. Foi 1 ano e 3 meses. Foi maio de 2019 que a gente começou a estudar a fórmula, e foi um lançamento de 1.300, 400, foi em julho de 2020. Assim, o período... Julho de 2020. Engraçado que na minha cabeça o tempo tinha andado muito mais rápido, acredite ou não. E por que eu estou falando isso? Algumas pessoas sabem, outras pessoas não, mas a Larissa, ela é prima da minha esposa, Juliana. Então, é prima de primeiro grau, se não me engano. Vocês são prima primeira, certo, Larissa? Certo? E vocês têm mais ou menos a mesma idade, então vocês tiveram muito contato na infância de vocês, eu imagino. Bastante. A Juliana era... A Juliana? Ela era minha prima irmã. A gente... Prima irmã. Daquelas assim que dormia na casa uma da outra, todo final de semana, ia pro clube, ficava juntas. E sempre tem aquela prima, né, que a gente às vezes tem mais afinidade, né? A Ju eu falo isso porque na casa dos Meirelles, que é a família da minha esposa, e é meio que a família a sua família Barbário dos Meirelles, então tem outra facção aí entrando. Mas tem uns... a última vez que eu contei, deviam ter 1.500 primos, porque... É exagerando, é claro. Eu acho que tem muita gente naquela família. Meu Deus do céu. E eu ainda não visitei todas as tias. Eu lembro que quando ela me levava pra Goiânia, ela me levava pra visitar a tia. E assim, namorado faz o que a namorada fala, né? Você vai fazer o quê? Não, vamos visitar a tia. Manda quem pode, né? Não, aquela tia não. E, velho, tinha pra caramba. Tia Dorinha, tinha sei lá o quezinha, tinha Bolinha. E a gente acabava, tinha sei lá o quê. E aí, cara, eu juntava as facções de tia, do tio, e tinha muito, inclusive toda vez que a gente ia passar o Natal na casa dela, e tinha uma famigerada, que eu chamava famigerada, foto dos Meirelles, era geralmente Natal era panorâmica, né? Era tipo panorâmica, botava todo mundo lá, e aquele aquele mundaréu de gente, e eu falo, nossa, já vai começar a hora da foto Meirelles. Dito tudo isso, por que eu falando isso? De todas essas primalhadas, tudo, e nada de errado com isso,
A Larissa era uma das primas que mais tinha contato da Juliana. Eu costumo dizer que é as primas que ela gosta. Ela não acha que tem prima que ela não gosta, eu já acho que tem prima que ela gosta e tem prima que ela não gosta tanto, assim, mas ou não tem muito contato. Afinal, são muitas primas, então vocês sempre tiveram muito contato. E um dia eu vou falar como é que isso surgiu. Um dia a Juliana, eu geralmente pergunto para as pessoas como é que se me conheceram, enfim, eu já conheço vocês faz um tempo. Acho que antes de eu namorar com a Juliana, eu já meio que conhecia. Vocês, se não me engano, é bem conhecido. Eu não sei se foi no casamento de vocês, mas eu acho que na época eu já era... Com que ano vocês casaram? 99. Eu estava começando a namorar com a Juliana oficialmente. Exatamente. Não sei se eu estava nesse processo de ir no casamento de vocês, não. Mas enfim. A gente conheceu, fomos jantar no Piquiras. Piquiras, para variar. Piquiras, Pra variar. É verdade, a gente foi jantar. Você tinha um apelido. Ainda existe? Existe. Bom, não sei se a pandemia acabou. Era o Pio. Ninguém conhecia o Érico. Eu não sabia que você era Érico. Lembrou muito tempo para eu mudar de nome, né? Ninguém sabia, todo mundo chamava de Pio. Pio Rocha, já pensou nisso? Não faz sentido. Mas enfim. Então, assim, mas por muito tempo a gente foi morar fora, né? A gente morava na Europa, ficava viajando no mundo e meio que perdeu o contato. Vida que segue para vocês tiveram filhos, né? Tiveram 1, 2, se não me engano, 2? 3 agora 3. Um é mais recente. Enfim, e aí um dia, depois da gente voltar para o Brasil, a Juliana fala a seguinte coisa: Érico, o Saulo e a Larissa querem falar com você. Eles vêm aqui até Brasília, vocês moram em São Paulo, e eles querem conversar com você sobre a fórmula de lançamento. Eu falei, tá bom. E eles vêm aqui. Eu acho que vocês iam passar aqui, ou vocês vieram aqui para isso. E aí, nesse processo, eu acho muito interessante quando a família descobre o que eu faço, né? Porque é muito estranho, é muito diferente. E por muito tempo eu fiz isso muitas vezes e ninguém entendia. Ou ninguém fazia, ou ninguém se importava também, né? Não é todo mundo se importava o que a outra pessoa faz. Mas aí vocês vieram aqui, eu lembro que foi a última vez que eu vi minha esposa cozinhando. Foi isso. Foi abril de 2019. Foi final abril de 2019. Para quem não sabe, o manual do Meirelles eu tenho muita gente nessa família, você tem que visitar todos os primos, e cozinha não está incluída no pacote. Você tem que saber isso antes de casar. Não sei se você já sabia antes de casar, não sei se a Larissa é uma exceção da regra, mas eu já sabia antes de casar, estava no contrato lá. Ela é fiel à tradição familiar. Ninguém pega, enfim. E aí a Juliana falou assim, eu vou cozinhar. Naquele momento eu achei que tinha uma coisa estranha. Minha esposa falando que vai cozinhar de livre e espontânea vontade? Isso não acontece na família Meirelles. O que acontece? Não, Érico. Porque geralmente é o seguinte, alguém vem cozinhar, alguém vem visitar a gente e já está subentendido na cláusula número 1 do contrato de matrimônio dos Meirelles que você cozinhará. Eu não ganho. E você sabe quantos pontos eu ganhei? Ainda bem que eu casei com um cozinheiro bom. Eu gosto de cozinhar. Aqui em casa, quem cozinha, final de semana, assim, para uma coisa diferente, sou eu. Mas, deixa eu te falar a regra que você não sabe da história. Sabe quantos pontos eu ganhei? Quantos pontos eu ganhei? Quantos pontos eu ganho para cozinhar? Assim, tem o sistema de pontuação dos Meirelles, né? Então, não de todos os Meirelles, da Juliana. Quantos pontos eu ganho para cozinhar? Nada. Não faço mais explicação. Isso já estava também no contrato. Mas naquele dia ela falou que ela ia cozinhar. Eu falei, tem alguma coisa errada? Eu comecei a analisar o que estava de errado, o que tinha de errado. Eu nunca tinha ouvido aquilo faz muito tempo. E ela falou assim, não, eu vou cozinhar, porque se você cozinhar, você pode dar mais atenção para eles. E naquele momento eu falei assim, nossa, ela quer que eu realmente fale sobre o que eu faço para os Meirelles, né? Para a família Meirelles, tá, para vocês. Até então, eu achei muito legal. Eu já falo que eu gosto, eu já não gosto de falar do que eu falo, né? Então eu fui lá. E aí vocês chegaram aqui e aí vocês falaram que estavam interessados na fórmula de lançamento. O que se passava na cabeça de vocês, Larissa e Saulo, naquele maio de 2019, comendo aquele salmão com molho shoyu? Eu sei o que ela cozinhou. Ela fez o salmão, botou um molho shoyu, que isso é muito bom. E um molho de gengibre lá. E tinha aspargos também. E tinha aspargos também. Então, assim, não tava mal não. Inclusive, você acredita, sabe qual foi a última vez que eu comi aquele salmão? Nunca mais rolou um salmão. Pensei que nessa época de pandemia a Juliana cozinheira ia voltar, ressuscitar. Não, foi só aquela vez e pronto, acabou. Mas assim, pelo menos não foi só aquela, foi a última vez. Mas o que se passava na cabeça de vocês naquele dia? Sabe que interessante, Érico? A gente, alguns meses antes, eu estava na fase dos 40, né? Eu trabalho como executivo, tenho uma posição de alto nível, não posso reclamar. Mas chega um momento na vida que parece que você quer um pouco mais de liberdade, ver alguma coisa que você está deixando para o mundo. E a gente começou a olhar a questão do marketing digital. E eu me lembro até onde o carro estava quando eu virei para a Larissa e perguntei assim, bem, o que você acha da gente buscar alguma coisa com relação ao marketing digital? E ela disse assim, olha, eu estou junto, vamos. E a gente sabe que quando a esposa apoia, é porque é um sinal divino.
E aí ela falou, olha, o Érico mexe com isso. Eu já tinha começado a escutar alguns conteúdos. Eu falei, vamos tentar um contato com ele. A gente tinha, igual você comentando, tinha anos que a gente não se via, a gente não tinha contato. Falei, vamos tentar um contato. E quando abriu a possibilidade da gente sentar, conversar um pouco, a gente aproveitou, foi para Brasília, mas a gente estava querendo ter consistência, porque a gente pode falar de maneira aberta, né? No mercado de marketing digital tem muita picareta, tem muita proposta que não faz sentido, tem muita historinha, tem muita ilusão, e a dificuldade era assim, ter algo que fosse consistente, para olha, isso, um caminho existe mesmo, existe um passo a passo, sem ilusão, sem dizer que vai fazer milagre da noite para o dia, mas entendendo que tem um caminho seguro. E nessa conversa que a gente teve, para mim, fechou na minha cabeça isso, olha, é real, dá para fazer, tem uma regra, tem algo que você precisa seguir, mas não é um caminho que não foi trilhado antes, é um caminho que já foi trilhado, alguém já foi lá, já viu e voltou, e a gente dá para confiar no processo. Ah, que legal. Então, na verdade, vocês foram buscar saber o quanto disso era real e o quanto disso era difícil, fácil, tipo, não tipo, real. Exatamente. Era essa a intenção do almoço. Entendi. Assim, da conversa, claro. E eu lembro daquela conversa que não... Eu lembro de ter a impressão que vocês estavam muito empolgados, né? Saíram empolgados, o olhinho brilhou. Às vezes eu falo com as pessoas, já falei disso com tanta gente, e eu aprendi a ver uma coisa que às vezes o olhinho brilha, às vezes o olhinho fica reticente, mas vocês não, seu olhinho brilhou mesmo e vocês estavam super, super engajados, né? O olhinho estava brilhando. E ao mesmo tempo, vocês não tinham ideia, pelo menos não tinham uma ideia decidida de produto a lançar. Essa ainda era ou já estava cozinhando? Não, a gente estava pensando em 10 coisas diferentes, a gente não tinha nada concretizado. Inclusive, o projeto, né, que deu o resultado foi um projeto que surgiu de uma maneira inesperada, porque depois de conversar com você, depois a gente começou a estudar a fórmula. Eu devo ter estudado a fórmula pelo menos agora eu já posso dizer assim, pelo menos umas 8 vezes, para que a gente pudesse entender. Eu comecei a conversar com as pessoas. E eu tenho um amigo meu que a gente tinha um trabalho de tradução da Bíblia junto. E a gente, toda segunda-feira... Eu acho engraçado que eu preciso explicar isso, né? Uma vez, eu acho que no próprio tempo depois você falou assim, não, então tem um amigo que eu estou traduzindo a Bíblia. Eu quase falei para você, Saulo, alguém não deve ter dado trabalho, mas alguém chegou primeiro, alguém traduziu antes. Inclusive tem uma cópia em algum lugar aqui. E aí você explicou que não é bem assim. Só para a gente deixar claro, por que você estava traduzindo a Bíblia se já traduziu? Na verdade, assim, tradução é uma coisa que não encerra nunca, né? Quando você vai traduzir uma coisa de um idioma para outro, você sempre tem um trabalho aí de atualização. E a Bíblia é um livro que ela foi escrita em 3 idiomas que ninguém mais fala, né? O grego koiné, o hebraico e o aramaico. E são idiomas que têm características totalmente diferentes do nosso. Então sempre é bom a gente estar voltando aos sentidos originais dessas palavras. Tem até uma brincadeira que eu gosto de fazer para explicar o que é o problema da tradução, que é uma frase de um filósofo cearense. Ele diz o seguinte: um relógio que atrasa não adianta, mas um relógio que adianta também não adianta. Um relógio que atrasa é um atraso, e um relógio que adianta também é um atraso. E o que adianta mesmo é um relógio que não atrasa e que não adianta. Traduz isso para o inglês. Não tem jeito. Complicado. E a Bíblia está cheia desses versos, dessas poesias. Então sempre é um trabalho que, quando você se aproxima do texto original, você consegue perceber várias coisas ali. Que quando você lê uma tradução, nada de errado com as traduções, todas elas têm seu valor, têm a sua proposta. Mas quando você tem um contato com o idioma original, você tem uma outra dimensão da mensagem. Engraçado que eu nunca imaginei a possibilidade da tradução ter sido equivocada. Equivocada, talvez seja a palavra errada, mas não exata. Talvez aquilo não foi dito. Talvez aquilo é uma pequena interpretação do que foi dito. Porque eu lembro de chegar e falar assim, tem algumas coisas que você vai falar o seguinte, e aí o cara falou pro outro, tira o cavalinho da chuva. Como é que você leva isso pro inglês? Não dá, né? Você não consegue levar o literal, e você tem que levar uma interpretação do que você acha que ele falou. Aí você falou, eu acho que ele quis dizer nossa, não vou nem entrar no... Desiste, né? Tem alguma... E olha que a gente agora hoje vive num mundo onde palavras... Tem muito mais palavras do que tinha naquela época, imagina. Nossa, os idiomas daquela época, eles têm menos de 10% das palavras de um idioma moderno, com a riqueza. Imagina. Apesar de serem gramaticalmente complexos, eles são idiomas mais simples. Eu acredito que algumas dessas palavras eu trouxe pro brasileiro, pro português, não que eu tenha trazido oficialmente, não que elas estão no dicionário, mas definitivamente quando você faz a fórmula você descobre um monte de palavras que a gente até usa a palavra em inglês. Opinion lead. É uma palavra que não tinha na língua portuguesa. É só esperar que dê uma pequena travada. Opa, vamos esperar voltar. Opa, torcendo para Nossa Senhora da conexão.
Agora voltou. Então, assim, e voltando à história de você estava traduzindo a Bíblia com esse cara, de verdade, vocês estavam traduzindo a Bíblia. A gente estava traduzindo as cartas de Paulo. E aí ele comentou comigo que ele ia lançar um livro. E ele é um mineiro e eu sou goiano. E mineiro com goiano você tem um preâmbulo grande para qualquer reunião, né? Como é que você está aí? O que você está fazendo? E aí ele comentou comigo sobre o livro, eu comentei do marketing digital, eu falei, olha, vamos fazer um teste, vamos aplicar o que a gente tem aí de teoria, de técnica para isso. E aí começou o projeto. E aí foi... E você já tinha estudado, nesse exato momento, ponto temporal, você já tinha começado a estudar a fórmula de lançamento em si? Tinha. Eu acho que isso é interessante, porque as pessoas sempre... Não sempre é a palavra errada, mas ela sempre tem... Nossa, falei sempre de novo. Mas não é incomum que as pessoas esperem que o Érico dê um produto abençoado. Que o Érico chegue lá e fale, uau, vai vir agora, esse aqui vai lá que tá certo. E eu sempre falo, ou esperem ter o produto para fazer a fórmula. Eu sempre achei que é mais ou menos o que vocês viveram. Pô, esse negócio faz sentido, esse negócio tem potencial, me alinha com os meus valores, né? Os valores prestados. Tem negócios que é difícil de você executar. Por exemplo, eu nunca seria um bom... serviço de funeral, eu me sinto bem, talvez. Eu sei que outras pessoas não se influenciam, mas não é uma energia para mim. Então, assim, valores, energia, tudo isso inclui. Então, pô, será que eu consigo fazer isso? Será que vale a pena? Será que tem escala? E aí você estudou a fórmula e começou a abrir a mente. Dessa mente, coisas que não eram visíveis antes ou não eram óbvias, sempre foi visível, talvez, começaram a ficar mais óbvias. Por exemplo, eu estava traduzindo a Bíblia com esse cara, as cartas de Paulo, se não me engano, né? Você falou. Inclusive, Paulo, o segundo Granville, eu sou um pouco estudioso disso, mas muitos dos meus amigos são estudiosos e bem, inclusive vocês, mas o Granville fala uma palavra de Paulo que ele às vezes falam de agora, Paulo é o cara que se fez louco, como louco me fiz, para que com a minha loucura consiga salvar alguns. Exato, como louco me fiz, como para mim loucura fiz. Você deve ter traduzido isso, mas enfim, você estava traduzindo essas paradas do Paulo aí, e aí surgiu a palavra. Esse cara da tradução tinha um livro a ser lançado que não era a tradução, é isso? Tinha um livro a ser lançado, era um livro que era de... Você tem ele? O pessoal tem, deixa eu pegar aqui. Mostra aí. Vou mostrar para ele. Tá no outro escritório, eu subi umas cópias ali, mas eu vou pegar depois para mostrar. 2 escritórios, olha isso, olha. Vou lá pegar. Vai lá. É porque aqui tem o dela e tem o meu, né? Não, excelente. Mas é um livro chamado A Bússola e o Leme, e a gente fez uma campanha baseada nessa estrutura, sabe? E o resultado foi muito positivo. A gente percebeu quantas pessoas se engajaram, e aí fechou para a gente que realmente o caminho era esse. O que esse livro falava? Esse livro trata de como você pode orientar a sua vida a partir de 2 aspectos, né? Que é uma metáfora. É uma metáfora da vida como uma odisseia, que é, voltando ao grego antigo, lá o Odisseu, que é o grande herói da Odisseia, a volta dele para Ítaca, a casa natal, e como isso pode ser utilizado como uma metáfora para que a gente possa levar a nossa vida até o ponto que a gente quer chegar. E aí tem 2 elementos importantes, uma bússola, que te mostra a direção, e um leme, que vai te ajudando a navegar nos caminhos da vida, e que vai aproveitando as correntezas, vai te livrando dos obstáculos. A Larissa trouxe aqui, é esse aqui, ó. A bússola e o leme. Ele é uma narrativa ou ele é um livro... expositivo, ele tem uma tese, ele é um livro mais aprendizado direto, tipo um livro, ou ele é um livro contando uma história, uma parábola que te ensina alguma coisa? Ele tem até as 2 coisas, ele ao mesmo tempo que ele tem uma metáfora que serve de base, mas ele tem um conhecimento mais propositivo, para que a gente possa entender a dinâmica da psique humana, a dinâmica dos nossos propósitos, dos nossos valores, dos nossos potenciais. É um conteúdo muito interessante, né? E aí, ele já estava impresso? Não, estava em vias de ser impresso, já estava fechado, já estava diagramado, tinha alguns ajustes pequenos, mas estava já em vias de ser impresso. E ele sempre foi vendido impresso ou ele é online também? Não, ele é online, e assim, está aprendendo um pouquinho, né? A gente fez o primeiro lançamento dele impresso, foi muito bom, mas nunca mais. Assim, produto físico, a gente precisa de uma logística, que é uma logística que é complexa, a gente não pode ignorar. A gente fez várias parcerias com editoras para poder fazer a distribuição. Todo o lançamento foi um lançamento online. A gente fez, inclusive... Quantas cópias desse livro foi vendido? 5.000 cópias em uma semana. 5.000, literalmente. 5.000 cópias. Físicas. Vocês pegaram e enviaram 5.000 cópias. E a pessoa pagou. Você lembra do faturamento bruto dessa 292.578. 292. É isso que é o executivo de finanças. 292.578. Aí sim, hein? Então você está falando de um lançamento de produto físico, que já no primeiro lançamento faz um 6 em 7, que é o que a gente chama de R$100.000 em 7 dias,
E o livro foi entregue, ao invés de mandar pela internet, vocês pegaram, encaixotaram e enviaram para as pessoas. A gente começou a olhar, por exemplo, algumas coisas que fica claro para a gente, e para a gente, assim, no marketing digital, uma coisa que chama muita atenção, que é o over-delivery. Se você entregar mais do que o que você promete. Porque você precisa fazer isso, precisa mostrar para a sua audiência que aquilo que você está entregando, mas ela precisa sair positivamente impressionada. Então a gente fez, por exemplo, as primeiras 1.000 pessoas que comprassem o livro iam ganhar o autógrafo do livro, o livro ia ser enviado autografado já para as pessoas. Então o Haroldo veio para São Paulo, autografou, assim, quase deu ler de tanto assinar os exemplares. Então a gente foi pegando os conceitos, que são os conceitos de você criar uma audiência antes, de você entregar valor, depois você fazer uma oferta, e entregar mais do que o que você prometeu, você ter os bônus ali, e falar, como é que a gente pode ajustar isso para o contexto de um produto que é um produto físico, né, que é o lançamento foi do produto físico. E a gente percebeu que foi muito legal, porque as pessoas começam a perceber o valor daquilo que você está entregando. E Larissa, você, nesse lançamento do Haroldo, você chegou a participar? Como é que era o seu papel nessa parada? Era uma coisa mais, esse é um projeto mais do Saulo? Como é que era para você nisso? Não, na verdade, eu participei ativamente de todos os lançamentos do Haroldo. Fazia os scripts dos CPLs, criava as páginas, né? E enfim, fazia os posts, era tudo assim. Mão na massa. Mão na massa, sabe? Mão na massa. Nesse lançamento em particular, era o seu primeiro lançamento, o primeiro de vocês. Qual que era, nesse primeiro lançamento, e não sei se é difícil voltar na época e tentar lembrar, o que você achava mais desafiante? Saulo, o que você achava mais desafiante, Larissa? Eu falo isso do desafio porque um primeiro lançamento tende, na minha opinião, ser desconfortável. Como aprender a dirigir um carro. Eu acho que é desconfortável, porque se eu ensinar vocês a fazer qualquer coisa, parece desconfortável o tempo inteiro. Até isso ficar natural. O carro é desconfortável, parece que não sou eu que estou dirigindo. E eventualmente fica confortável, e talvez é o que está começando a virar para vocês. Mas na época, o começo não é confortável, não tende a ser confortável. Algumas pessoas relatam conforto, mas o que era desconfortável para vocês no primeiro lançamento? Olha, eu posso falar por mim aqui, depois a Larissa comenta dela, mas eu venho de um ambiente totalmente diferente, um ambiente de grandes organizações. Então eu tive que, isso eu tinha claro para mim, esvaziar minha cabeça e falar assim, o que eu sei, eu posso ser muito bom no outro jogo, mas esse é um jogo diferente. Então eu me convenci disso, eu tenho que aprender novamente essa jogada, essa parada não é a mesma, e eu tenho que não trazer os conceitos que eu tenho de um mundo corporativo, de outra história, para um projeto de marketing. Então eu ficava toda hora me policiando, sabe? Porque às vezes a gente tem, talvez um dos maiores adversários do nosso grande sucesso seja o nosso pequeno sucesso. Porque a gente acaba se apegando a eles e a gente esquece que para chegar ao próximo nível você não precisa exatamente das mesmas coisas. Então para mim foi um exercício muito grande, assim, de olha, ok, mas eu preciso entender desse jogo, ficar me policiando ali sempre para não já sei, não sei, eu vou pegar o capítulo, modo lá, vou assistir de novo, vou entender novamente. Não, isso dá para resolver assim, não, deixa eu ver qual que é a recomendação. Então seguir isso aí foi um desafio grande para mim na época, e eu tinha isso muito claro, que era o primeiro desafio que eu tinha que vencer, era esvaziar a cabeça, falar assim, vou aprender algo novo. E para você, Mari? E esse trabalho de esvaziar dele, muitas vezes eu é que vinha para ele, sabe? Assim, Saulo, como é que o Érico falou que tem que fazer isso? Vamos voltar lá. Né, porque como ele muito tempo, né, trabalhando na empresa grande, e para mim foi o contrário, né? Eu fiquei muito tempo só em função dos meus filhos, né, porque o Saulo que dava o sustento, e aí quando ele me chamou para fazer essa parceria, e eu estava com um bebê de 1 aninho, né? Acho que nem tinha 1 aninho ainda. Não, 1 ano e pouco, né? E aí eu falei, uau, eu acho que isso eu quero. Porque muitas vezes eu pensava assim, gente, eu vou para o mercado de trabalho, mas vou fazer o quê? Né? E quando ele falou isso, os meus olhos, como você falou, os meus olhos brilharam. Eu falei, poxa, acho que isso aí vai ser legal. E aí, o que eu sempre busquei ali no Fórmula é seguir o GPS, né? Sempre volto, até a gente tem esse lançamento do Haroldo, e eu decidi, eu e a Ju, lançarmos minha mãe também, que ela está aí no processo,
E sempre assim, a gente faz o lançamento, aí tem uma análise do faixa preta lá do Insider, aí ele dá um up e fala assim, não, Ju, vamos começar tudo do zero. Aí vai CPL novo, promessa nova, então e interessante que foi um caminhar, tem sido um caminhar muito legal, tanto no lançamento do Haroldo quanto no da Celisa, porque toda hora você tem que dar um up. Aí isso deu certo, isso não deu certo, próximo nível. Aí se deu certo, não deu certo, próximo nível, né? E é interessante quando a Larissa comenta isso, que é uma coisa que a gente aprendeu, né? Às vezes o conceito ele é o mesmo, mas ele muda a forma de você aprofundá-lo. A cada lançamento você tem o mesmo conceito, porque a base dos gatilhos, a base da estrutura, a base da trajetória, a estrutura que você utiliza da história, para que ela serve, tudo isso é o mesmo. Mas na hora que você vai colocando a mão na massa, que você vai crescendo, você vai percebendo o seguinte, olha, é o mesmo conceito, só que é como você sair de um açougueiro para um cirurgião. Usa faca também, corta carne, mas a lógica ali, o nível de precisão do cirurgião é diferente, e aí o resultado que ele consegue é totalmente diferente. Então a gente vai percebendo isso, quanto a cada lançamento você vai aprendendo a utilizar esses elementos, que são os mesmos elementos, mas de uma maneira mais precisa, sabe? Talvez, assim, a diferença de alguém que mexe com faca e um sushi man, que você vai no restaurante japonês, ele consegue cortar com aquela precisão ali, você vai adquirindo essa habilidade. Eu vejo isso, teve uma época que eu comecei na Fórmula em 2013, e fiquei muito maravilhado, fiz curso de muitas outras coisas, nada de errado com isso. Chegou uma hora que eu decidi focar na Fórmula, por um motivo ou outro, e eu comecei a sacar que aumenta o lançamento. Comecei a viver um princípio que tendia a me ajudar a viver o lançamento. O princípio era, faz a forma mais intensa. Então, engraçado. E eu vou perguntar se teve algum gatilho na prática que vocês conseguiram intensificar. Vou te dar um exemplo de algumas coisas que eu intensifiquei. Não é o mesmo gatilho, o mesmo conceito, intensifiquei. E às vezes eu pego algumas conversas de faixa preta e pego no sentido, né? Eu noto que eles estão fazendo isso. Às vezes até sem ver. O jeito que eu intensifiquei peraí, prova é um gatilho bom, né? A prova, quando ela tem a multiplicidade da prova, ainda tem esse efeito social, parece que todo mundo está fazendo. Então eu sei que também isso influencia. Então antigamente eu falava, olha, tem um monte de gente que fez 6 em 7, é uma espécie de prova. Depois de um tempo eu passei a reconhecer as pessoas que faziam 6 em 7 e tirar uma foto com elas. Então ali eu intensifiquei a prova. Eu tinha uma prova, agora eu tinha uma foto das pessoas que tinham feito, e a foto cada vez tinha mais gente, né? E para quem está no evento ao vivo, ele vê aquilo. Então, aí é mais intenso ainda. Ele vê aquilo ao vivo, as pessoas subindo, e legal é quase que se fosse uma foto, que depois quando a pessoa desce, você pode conversar com ela. Assim, e aí, você é contratado, você é real? Então, assim, eu sei que é um processo de identificar. E aí eu procurei, e às vezes eu intensifico ou não, eu falei assim, cara, como é que eu vou intensificar aquela prova, aquela foto para quem não está lá? Como é que eu vou fazer isso? E eu sei que a maioria das pessoas que duvidam tendem a falar que, cara, não fizeram 6 em 7. Entendeu? Não é possível que fizeram 6 em 7. Então eu peguei e intensifiquei a prova. Faz um bom tempo, acho que eu estou fazendo aqui, que eu estou entrevistando de segunda a sexta. Então eu criei um processo interno. Eu queria ver se eu conseguia fazer isso de uma maneira produtiva. Não. Né? Você tem processos que são fáceis, tem processos que eu consigo fazer por um tempo, tem processos que eu consigo encaixar na minha rotina. Mas eu pensei, eu vou entrevistar essas pessoas. Porque é um outro tipo de prova. Agora eu estou aqui ao vivo com você. As pessoas sabem quem é o Saulo, sabem quem é a Larissa, tem o seu Instagram. Se elas forem um pouquinho espertas, elas conseguem checar um monte se tem um jornalista aqui que quer saber se você é real, não é difícil de fazer algumas pesquisas de onde você está, de como é que você vai na sua página, ver se o Haroldo existe. Eu acabei de pedir o que eu fiz e não fiz intencionalmente não, mas me pré-analisando, eu sei que isso é da máquina do Érico. Você falou do livro, o que eu falei? Você tem ele? Então, eu pegando você falou de uma evidência, de um livro que você lançou, mas, agora você mostrou ao vivo a capa desse livro. Tá aí, esse livro aí vendeu 5.000 cópias. E aí tem a capa. Então, o que eu tô deixando? Quem quiser me investigar as vias de fato, e eu não falo isso de uma maneira negativa, não. A gente tá aí. Bíblica tem o São Tomé. Tem alguma coisa de errado com o São Tomé? Não necessariamente. Era o cara que gostava de ler para crer, não é? E, já que eu sei que vai ter muito São Tomé, deixa eu... Então, assim, a gente sempre procura de maneiras de intensificar a prova. Né? Aí, ontem eu estava conversando com o Rodrigo Zago e eu pesquei que ele também estava numa vibe, numa energia de intensificação. Por exemplo, ele falou que depois de um tempo, ele e a esposa dele tinham um certo problema na gestação dos filhos.
E para que ele pudesse gerir um filho e uma filha, ele tinha que tomar uma medicação que era muito cara. E graças a Deus agora ele consegue pagar pela medicação porque ele é faixa preta. Então, assim, isso não é um problema financeiro mais, é uma ampola muito cara e todo dia, se não me engano é todo dia, posso estar errado, tá? A Débora, que é a esposa dele, toma uma ampola. E aí ele falou a seguinte palavra, olha só, se não fosse faixa preta eu não ia sacar. E Érico, eu guardei as seringas. Eu guardei as seringas porque a gente está guardando as seringas porque um dia eu vou fazer um vídeo e eu vou mostrar todas as seringas de injeções que minha esposa tomou. Ele está pegando um gatilho, que é evidência, prova, e está deixando essa evidência mais... Uma coisa eu te falar, tá? Inclusive quando eu era pequeno, eu tomei muita injeção, né? Eu tinha estreptococcus, que era uma condição que eu tinha que estar constantemente sendo monitorado. Então, não sei se aos 4, antes de 10 anos, eu tirava sangue quase todo dia por um bom tempo. Que como criança parece 25 séculos, eu não sei ao certo quanto que é, mas eu devo ter tomado isso por um ano. Então, por um ano, quase todo dia eu tirava sangue. Isso é uma coisa eu te contar isso, né? Outra coisa é eu te mostrar a pilha de seringa ou de agulha que já entrou na minha veia. Dá mais intensidade. Vocês pegaram, vocês já se pegaram em alguma de umas coisas que no começo dos seus lançamentos tinha uma intensidade X e acabou sendo intensificado? Por acaso vocês se lembram de algum desses gatilhos que vocês fizeram? A gente utilizou muito o gatilho da comunidade. A gente aprofundou ele cada vez mais e a gente construiu, e é o que a gente quer construir, assim, uma comunidade de pessoas preocupadas com o desenvolvimento pessoal, com o crescimento, com o equilíbrio de emoções, com meditação. A gente criou um aplicativo, inclusive, de meditação para isso. A gente foi agregando outros elementos e que a gente foi criando esse senso de comunidade, em que a pessoa ela pode fazer parte, se não do conteúdo ao vivo, do conteúdo pago, do aplicativo, mas a gente foi criando esse senso de identidade. A gente foi aprofundando isso com o tempo. E esse gatilho é um gatilho que para a gente funciona muito, porque ele, inclusive, está relacionado com o nosso propósito, né, de realmente impactar positivamente a vida das pessoas. Isso para a Larissa, para mim, para o Haroldo, é fundamental. A gente, é um valor para a gente. Como é que as pessoas agora se sentem mais parte, no seu caso? As pessoas começam... que é diferente? A gente cria toda uma linguagem específica para isso, né? Para a pessoa que está fazendo o curso, para a pessoa que está no nível ainda intermediário, mas é a família Odisseia, a pessoa chamada de... Eles se chamam de família Odisseia. Então, todo mundo faz parte da família Odisseia. E eles são todos comandantes, né? Comandantes? Comandantes, que é o comandante da própria vida, é aquele que está pilotando o avião da própria existência, ele não está no banco de passageiro. Né? Então, é o comandante. Então, é tipo um vocabulário que só quem é da comunidade... Exatamente. Não é que não tem a palavra comandante existe, mas naquele contexto significa uma coisa completamente diferente. As pessoas se referem uma das outras como comandantes, às vezes? Se referem. Sim. A gente fez um evento ao vivo em março, né, assim, pouco tempo depois, antes de começar a pandemia, e era muito bonito a gente ver as pessoas ali se identificando como comandante da primeira turma, comandante da segunda turma, comandante da terceira turma. É muito legal que a gente vai criando esse vínculo. Essa linguagem, esse aspecto de identidade, são coisas que você vai utilizando para aprofundar o gatilho da comunidade. E a hora que você para para pensar, parece que é uma coisa óbvia, né? Mas você não vê isso antes de você começar a colocar em prática. Aí você vai percebendo que você tem maneiras de ir intensificando isso, de colocar isso de uma maneira mais presente na vida das pessoas, e isso é muito legal, como a gente vai descobrindo esses jeitos, assim, da gente aprofundar o gatilho. É engraçado que vocês fazem parte do Insider, de repente a gente vai chegar até nesse ponto, mas a gente está constantemente olhando de como é que a gente faz essa comunidade mais comunidade. E uma das coisas que a gente fez semana passada, numa reunião da semana passada, foi criar um nome... Esse ano foi um ano que a gente criou desafios. Não tinha no Insider. E também criamos naquele contexto o GPS. Então, quando eu falo GPS para você é um Insider, você sabe exatamente o que é o GPS. É aquela planilha, um passo a passo, customizado para você fazer, tá? O passo a passo daquele desafio. Né? E eu não vou entrar em muito detalhe sobre o que é isso, não. Só que durante a conversa da semana a gente falou o seguinte: peraí, a palavra desafio pode ser usada de qualquer jeito. Vou fazer um desafio. Inclusive você pode fazer não sei se já fez devia fazer um desafio para os seus alunos. E aí a gente passou um tempo assim, e se a gente criasse uma palavra que só fizesse sentido para quem é insider? Olha que interessante. E GPS, eu sei que do conceito do insider também é um conceito, mas a gente não criou o GPS, né? Então é um conceito emprestado. Mas assim, tem algumas palavras no Fórmula que eles são coisas que, cara, quem fala, fiz o meu primeiro CPL, CPL1. Quem entende o que é isso? E aquilo cria comunidade, só no evento ao vivo da Fórmula a gente vai saber isso. E aí a gente
arquitetou, a gente orquestrou isso. Então a gente fez uma palavra e falou assim, cara, como é que a gente vai trocar o nome do desafio? A gente não vai chamar mais desafio. Mas não pode ser um nome que não faça sentido para eles, porque eles já têm isso na cabeça. Porque a gente, na hora da criação, a gente não estava preocupado em criar comunidade, a gente estava preocupado em fazer eles fazerem o 6 em 7. É tipo assim, só que depois que a gente faz isso, a gente fala assim, como é que a gente... E aí a gente criou uma nova palavra desafio. E a gente vai repetir isso tanto que vai soar estranho para vocês, né? Mas vai soar muito estranho para vocês, porque vocês já fizeram um desafio. E está muito, desafio. Só que vai entrar uma galera nova e para eles não vão ter esse passado. E a gente vai repetir tanto isso, que a gente acredita que vai pegar. E vai chegar uma hora que ninguém vai se referir como uma coisa. Por exemplo, R2X, que eu chamo no Forma, nada mais é do que um concurso de testemunho. Só que a gente nunca chegava e falava assim, vai fazer um concurso de testemunho? Não, a gente falava, vai fazer fiz um R2X. Então ficou assim. Engraçado que então esse movimento de criação de jargões é um movimento orquestrado. E a nossa intenção é que as pessoas se sintam mais pertencentes disso. Porque você pega então, ao eu modificar a palavra desafio, né? Naquele contexto, daquela comunidade, eu estou ensinando, eu sou professor, eu tenho essa chance. Não necessariamente pega. Nem tudo pega, né? Tem apelido que pega, tem apelido que não pega. O meu de faculdade pegou, mas muitos não pegaram. Mas assim, mas é orquestrado. Né? Então a gente sentou e falou assim, isso aqui a gente vai chamar... E a gente não chega, eu não falo isso pra eles, né? Se a gente não tivesse nessa entrevista, ia sair... vocês nunca iam ver. Eu nunca cheguei pros meus alunos e falei assim, vou chamar isso de R2X pra criar comunidade pra vocês. Eu não preciso falar isso. Eu falo assim, essa é uma técnica que eu chamo de R2X, é por isso que eu chamo de R2X e pum. Tá batizado. Se você entrar na live do Haroldo e começar a escutar sobre macaquinhos, não se assuste. E as pessoas que estão ali, elas vão entender o que são os macaquinhos da meditação, sabe? E virou tão assim que nós estamos criando uns desenhos dos macaquinhos, enfim. Né? Criar um e-commerce também, porque outra coisa que é muito legal quando você chega no nível da faixa preta é que você vai vendo outros horizontes, né? Então, para agregar, para criar o senso de comunidade, a gente está criando os personagens que representam a memória, que representam o ego, e aí cada um macaquinho, que o macaquinho tem 3 níveis, ele tem um nível mais fraquinho, tem um nível normal, e tem um nível que ele é um gorila ali, que ao invés de ajudar, ele atrapalha. E a gente vai criando essa linguagem própria. Isso é uma coisa que vai refinando com o tempo, né? Que a gente vai aprendendo a utilizar isso para criar esse senso de identidade, de pertencimento. Toda cultura tem isso, né? Isso não é uma coisa... Quer a gente orquestre ou não. Exatamente. Vai rolar, naturalmente. Eu não sei o que você estudou, Saulo. Eu sou formado em administração, mas tenho uma paixão por física e por história. Eu tenho uma paixão por física e por desenvolvimento humano. Então... Total. Mas, se você parar para pensar, os engenheiros, os médicos, os dentistas, os administradores têm seus jargões. Os administradores vão por... Cadê o DR? A gente até brinca, né? No bottom line da DRE, qual que é o valor do índice de criatividade? Quem não participa parece grego, né? Então, e eu não sei se foi intencional, mas quando você... a diferença do açougueiro do cirurgião, ele vai ali com precisão, porque ele é um cirurgião, não é um açougueiro. Então, intencionalmente, vai acontecer. Talvez não com a intensidade e com a precisão, né? Então, aí que vem o faixa preta e fala assim, agora que eu entendi como é que eu torno isso mais intenso? E aí a gente pega cada um dos gatilhos mentais e procura, como é que eu torno isso mais intenso? Né? Por exemplo, como é que eu vou falar de algumas coisas que são intencionais e orquestradas? Segunda-feira, na verdade, não segunda foi feriado. Terça-feira, a gente teve uma reunião. E no FL ao vivo, ele é arquitetado. É uma arquitetura de uma coisa super mais complexa. É a única coisa que é mais complexa que o lançamento. Bem mais complexo. E olha que eu já fiz 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e vou fazer 20. E ele vai ser virtual, mas ele é complexo. É muito complexo. E você estava lá, talvez você não... Tem algumas coisas que você pesca, talvez não. Mas uma das coisas da complexidade daquele evento, que eu talvez nunca tenha falado, é que no dia número 1, sabe qual é o objetivo do dia número 1? Você que estava no evento, o que você acha que é, arquitetadamente, qual é o objetivo do dia número 1? E pode falar abertamente. Porque eu quero saber se acerta o que é. Porque tem uma arquitetura muito forte. Então, o que a gente quer? A impressão que eu tive, mas eu posso errar porque eu participei de um, né? Mas no primeiro dia, o que você percebe é que existe uma oportunidade, existe um mundo, existe uma realidade, que você, a hora que começa a enxergar, talvez você fala assim, poxa, mas será que é tudo isso? Mas você começa a ter contato
com um mundo diferente, ver uma oportunidade de descongelar alguns conceitos. Para mim ele funcionou assim, sabe? Descongelar conceitos e enxergar assim, tem um horizonte diferente. Então tá bom. Você acertou algumas coisas. Mas tem um background que não foi falado, não foi notado. No dia número 1, a gente só vai... A da base, né? A importância de construir a base do Fórmula, né? Você fazer o que precisa ser feito, né? O básico do Fórmula. E é isso que eu saquei, assim, um pouquinho do primeiro dia. Total. Tem isso também em termos de conteúdo. Mas tem um ponto ainda mais forte que nunca é falado e poucas pessoas sacam, porque ele entra tão desapercebido que ele entra. E é o seguinte, a gente senta e fala assim, como é que a gente vai sentir essas pessoas, fazer com que as pessoas se sintam parte de uma tribo? E ó, elas já são tribo, porque elas já eram alunos do Fórmula. Mas como a gente intensifica o gatilho da comunidade com ela? E você sabe por que isso? Porque você quer sentir parte de uma tribo muito grande. Eu chego e falo coisas do tipo, vocês estão numa bolha. Não sei se a narrativa é sempre assim. Lá, eu menciono coisas como o mundo lá fora e o mundo aqui dentro. E eu tô constantemente em background mencionando... E ó, é arquitetado, é orquestrado. Ó, como é que a gente faz eles sentir mais tribo? Mais pertencentes? Eu quero que eles sintam no primeiro dia... a gente faz brainstorming, esse é o princípio, né? Como é que a gente faz eles sentir mais tribo? Por exemplo, agora nesse FL de dia 4, o que vai acontecer? Vai ter muito... E a gente está no virtual, que é difícil fazer a pessoa sentir mais tribo no virtual. Tem várias coisas que a gente faz no ao vivo que não dá pra fazer no virtual. Quer um exemplo? Aquela parada do... Aquela parada do lance, só quem tá lá entende o que eu tô falando, não é só falar mais. Alguma coisa que só eu entendo. É alguma coisa que eu faço. E é até engraçadinho, porque é uma coisa super desconfortável no começo, no final tá todo mundo confortável. Inclusive eu sinto desconfortável no começo. E aí a gente fala assim, cara, como é que a gente constrói tribo no primeiro dia? E aí a gente tem uma consultora de fora, ela fez 17 eventos, inclusive esse do Tony Robbins recente, que se não me engano você até participou, a Ju falou. Participei, viu? Impressionante, né? E é como você falou, deixa de ser uma coisa aleatória para ser uma coisa milimetricamente pensada. A gente vai desenvolvendo esse olhar. Assim. E parece que é natural às vezes, mas enfim. Então, por exemplo, ela falou assim, agora no mundo virtual, ela estava gerenciando esse evento que você participou do Tony, né? Entre outras pessoas. O design é dela, então eu não sei se você recebeu alguma coisa em casa, porque você estava fora do Brasil, mas ela fez o design exatamente daquilo que você recebeu. Chegou aqui no Brasil, chegou um dia antes do evento, chegou uma prancheta, que é aquilo que você quebra no final do dia, que é uma coisa engraçada, assim, pode parecer, para quem está de fora, pode soar até como ridículo, mas você vê as pessoas assim numa energia, porque vai criando, aquilo tem sentido dentro do contexto que você está vivendo, e tem um sentido muito forte. E olha, a impressão que eu tenho é que o vínculo no virtual, de certa maneira, ficou mais forte, porque você olha nos olhos da pessoa que está falando. Então, por mais que às vezes não é o Tony que está falando, ele conversando com uma pessoa, aquela pessoa está olhando ali, você entra dentro da casa dela. Isso é uma coisa interessante. A gente pensa que o evento virtual ele é menos intenso do que o evento ao vivo. Em alguns aspectos ele é mesmo, você perde algumas coisas, mas tem outro que é o seguinte, não tem cadeira ruim em evento virtual. Não tem o último lugar. Entendeu? Você sempre está ali, você está vendo a pessoa, você está próximo como todo mundo está próximo. E isso faz uma diferença muito grande. Muito. E assim, por mais que a gente explique, ninguém que não tenha participado daquele tipo, porque as pessoas comparam, né? Como é que é a nossa realidade? A gente tenta comparar com uma realidade que a gente conhece. Então, a pessoa está comparando o evento virtual da Fórmula de Lançamento com a Masterclass, com essa live aqui, onde ela está passivamente escutando. E aí a gente fala assim, mas ela não se sente, é difícil de sentir uma tribo aqui. Passivo, não é que é difícil, já se sente, mas não é um outro nível. A gente estava fazendo design dessas coisas do virtual, que vai ser outro nível. Os breakouts, a cada palestra vai ter um breakout, onde ele vai ter um exercício, olha que interessante, que ele vai fazer no meu computador, na verdade no dashboard, a gente vai fazer no dashboard, não sei se você fez isso aí, vai ter um painel para você fazer os exercícios, e depois ela vai dividir ou discutir as respostas, dificuldades ou não, com as outras pessoas. Então você entra na casa das outras pessoas aleatórias, alguém vai estar com, provavelmente vocês, a gente participou, a gente sentou numa hora, tinha uma pessoa de Portugal, uma de Londres e uma da Turquia. Aí depois a gente foi para outra, e o virtual... Não, da África do Sul, um outro da Austrália, enfim, nós conversamos com gente do mundo inteiro, num evento assim, olhando, sabe,
foi muito... Você tem um outro nível de interação que, por incrível que pareça, isso que a Larissa comentou é importante. A gente sente mais pertencimento e o caminhar, e tem coisa que é mais produtiva, por exemplo. Quando você está no evento ao vivo, já viu aquele desconforto, assim, arruma alguém para fazer uma atividade, aí você olha para o lado, assim, não tem ninguém que você conhece. Quem tá olhando? E aí, todo mundo já virou para o outro lado. Assim. No virtual não tem isso, porque automaticamente você é direcionado para aquele grupo, então você chega ali, aquelas pessoas estão ali, elas não se conhecem, o nível de interação é mais intenso. E você já parou para pensar que vocês fazem os exercícios, né, que vão ter exercícios, e a gente digita no painel, que na verdade é um website com um lugar para você digitar os seus exercícios. No final, você até ganha um relatório com seus exercícios e tal. Mas você já parou para pensar que você como orquestrador, né, você como o cara que está lá na frente, você sabe exatamente a resposta de todo mundo ao mesmo tempo? Uau! Então é como se eu pudesse olhar, fazer uma análise de tudo que foi escrito nos cadernos de todo mundo e tivesse essa informação aqui na minha mão. Rapidinho. Olha que louco. Isso é muito bom. Se eu pergunto qual é a maior dificuldade que eles enfrentam agora, eu tenho uma resposta imediata, coisa que eu nunca tive. Mas, num contexto, eu quero que você olhe agora um dever de casa para você no primeiro dia do evento ao vivo e fala assim, tenta ver, fora do conteúdo, fora o que está acontecendo no background, que você acredita que o Eric está construindo simplesmente tribo. Então, eu te falei de uma das coisas, um dos exemplos, para a gente vai fomentar muito esse relacionamento. Esse é mais óbvio, mas tem umas coisas que não são tão óbvias na minha narrativa, né, no tópico, e, enfim, do movimento, é quase que um movimento. Então a gente insere um movimento lá, e o movimento é o cheiro de desculpas. Insere vou chamar de mantra, uma ideia, uma tese, e é uma tese central. E tudo revolve essa tese central. É uma tese, é uma ideia. E é tão forte essa ideia que não é incomum, ano passado teve, ano retrasado teve, que as pessoas tatuam, às vezes, essa ideia no braço. Porque elas não querem. A tatuagem é uma maneira de lembrar o tempo inteiro. Outras pessoas colocam uma pulseirinha e tal. Você já parou pra pensar que colocar uma pulseirinha cria comunidade também? Você cria um elo em comum. Então, assim, eu saí completamente da tangente, não tá falando nada da jornada de vocês 6 em 7, mas a gente tá falando de você pega um gatilho e intensifica. Isso é uma coisa bem faixa preta. O mesmo gatilho, comunidade, o mesmo gatilho, evidência, o mesmo gatilho, prova social, o mesmo gatilho, reciprocidade. Olha só, a gente pegou um gatilho que vai acontecer no evento ao vivo, antes, quem comprar, no meu caso, cut date, né, até 13 de dezembro a gente consegue entregar para todo mundo, depois disso só Deus sabe. Basicamente, a gente está no sistema de correio, não é tão eficiente quanto a gente gostaria. Mas o que vai acontecer? A gente vai entregar uma caixa surpresa na casa das pessoas. E que não é tão surpresa que eu falei agora, mas nem todo mundo que está lá sabe. Mas vamos lá, porque aqui a gente está num ambiente mais didático. Então, o que eu estou fazendo aqui? Intensificando. Ele não comprou aquela caixa. Ele acha que ele vai receber um login assim. Você sabe uma outra coisa que é muito legal que a gente vai fazer? Cada pessoa no evento, antes de entrar no evento, vai ser recepcionado por um ser humano em vídeo. Tipo eu aqui, antes de entrar no evento. Você entra no login sem, você vai para uma sala, vai para uma recepção. E não sei se aconteceu isso com vocês lá, mas vai ser, oi, tudo bom? Como é que você chama? Aí você vai falar, Saulo, Larissa, ó, vai ser assim, assim, assado, espero que você esteja muito bem. Ela vai falar ao vivo com você. Deixa eu te ajudar com uma parte tecnológica. Você sabe ligar sua câmera? Ah, não tá ligado? Liga aí. É importante que as câmeras estejam ligadas, né? Eu sei que é privado, mas se você puder deixar ligado. Ah, você sabe mutar o seu microfone? Não sabe? Ah, você vai ter isso. Você já preparou a sua comida para os 3 dias? Porque vai ser insano. Então, o que você vai precisar? De água, snacks saudáveis. Você não quer engordar só por causa do evento. Pode querer engordar, mas não por causa do evento. Eu, por exemplo, vou pro Natal querendo engordar mesmo. Não tem nada de errado com isso. Mas eu não vou com culpa, não. Você não quer engordar sem estar planejado para isso. Se é isso, prepara o seu melhor chocolate, tá tudo bem. Se não, prepara aquela coisa mais saudável, te deixa mais atenta, presente. E os seus filhos? Você já deixou com alguém? E eu sei que você acha que vai terminar no horário, mas a verdade é que eu quero que tem muita coisa para ser passada. E pode passar no horário. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Isso é real, é ao vivo. Então, ao invés de cortar conteúdo, ele vai fazer, ele vai entregar. Então, pode ser, se eu fosse você, eu fazia os seus filhos dormirem em algum outro lugar, estarem bem cuidados. Porque o 6 em 7 depois vai ser bom para eles. Eles vão te perguntar. É por pouco tempo. Não é só isso. É por pouco tempo, né? Não é só isso, mas enfim. Então, assim, isso gera o quê? Conexão. Então, no evento ao vivo, você é recepcionado individualmente, né? Por uma pessoa. E você foi também com o evento do Tony? Estou te ouvindo falar aqui, é interessante como, assim, os movimentos de alto nível, né, eles são na mesma direção. Uma pessoa recepcionou, testou, receita de salgadinho, água, então, tudo isso está ali colocado de uma maneira muito interessante. Muito interessante. Inclusive, o Tony não recomenda cafeína, né? Ele não é fã de cafeína. Não é fã de cafeína, nem de carne vermelha, nem salgadinho com sal demais, nem doce demais. Porque tem toda uma pegada ali de você começar com a fisiologia, né, de você buscar
mudar o seu mindset, mas começa com aquilo que é mais óbvio, que é o corpo. Ótimo. Mas, deixa eu só fechar esse parênteses de intensificação de gatilho e vamos entrar no lançamento. Um pouco só pra gente entender. Daquele lançamento de 292 mil do Haroldo, você foi para um lançamento interno. E aí, como é que foi esse lançamento interno? O lançamento interno foi impressionante, porque aí a gente desenhou muito o curso, a gente teve um tempo aí até novembro, e aí foi um 7 em 1. Primeiro lançamento interno. E aí é massa. 7 em 1. Isso significa um faturamento de mais de R$1 milhão em? Um dia. E aí a gente abriu a cabeça e falou assim, olha, nós vamos intensificar na comunidade, vamos reinvestir o recurso, vamos desenvolver um aplicativo, vamos montar um evento ao vivo. E a gente começou essa jornada, Érico, porque a gente está aí a cada momento, sabe, especificando, desenvolvendo algo de maneira mais profunda, fazendo aquilo que a gente sabe que funciona de uma maneira mais eficaz. E esse ano... Vem um pouco da maturidade também. Porque eu já vi muitas pessoas pegarem esse dinheiro e ir para Cancún. Não que você vai gastar em Cancún. Mas existem vertentes disso. Peguei e comprei um carro novo. Nada de errado com isso, inclusive. Comprei uma casa para minha mãe. Tem umas pessoas que fazem isso de uma forma um pouco mais... não egocêntrica. Altruísta. Mas faz. Não era a hora da casa da mãe. Era hora de construir um negócio. É nós de pensar, beleza, como é que eu estabilizo as bases? Como é que eu reinvisto? Como é que eu faço isso? Até porque é uma coisa que parece que para vocês foi óbvio. E isso é importante porque quando você entra nesse nível de faixa preta, existem outros desafios que você não tem quando você está começando. Você tem uma equipe que está envolvida, você precisa envolver essa equipe, você precisa motivar essa equipe, tem processos que se tornam mais complexos, ferramentas que são mais sofisticadas. Então não é você achar que aquilo que você estava fazendo agora vai continuar fazendo do mesmo jeito. Não, é uma empresa, é um projeto muito maior. E você precisa estar atento para isso, porque às vezes você fala assim, mudei de vida, agora eu já sei andar de carro, mas você não se preparou para andar com o carro, né? O carro ele tem o seguro, ele tem que dar manutenção, ele tem que calibrar o pneu, tem que colocar gasolina. Então não é só assim, a bicicleta e o carro são dois veículos. Mas para você manter o carro, é diferente de você manter uma bicicleta, que é diferente de você manter um barco, que é diferente de você manter um avião. Nossa, bem diferente de manter um avião. E um barco também. É interessante isso, porque são ferramentas incríveis, tanto o barco, o navio, o avião, a bicicleta, mas são diferentes, você tem razão. Vem uma série de responsabilidades. Se você manter o carro do jeito que você mantém sua bicicleta, você tem problema. Seu carro é guinchado na primeira multa. Você pode botar em risco, é interessante isso, mas nem todo mundo vem com isso. Isso que eu queria deixar de claro para vocês. E eu converso, eu lembro do cara que fez 1 milhão. E aí, o que você fez depois de 1 milhão? Eu falei, cara, comprei um videogame. Tipo, não que o videogame custasse tão caro, mas foi... poucas pessoas têm reinvestir em um aplicativo, fiz, aconteceu, aquela coisa toda. É interessante desse seu negócio, desse seu mentalidade um pouco mais empresarial. Dito tudo isso, quando vai ser o seu próximo lançamento? Que produto será? Nós vamos começar a Semana da Serenidade, dia 16 de novembro. A Semana da Serenidade, ela fez o 7-1, né? Foi isso que eu senti, que a gente vai começar esse evento, que é um evento que ele tem o objetivo de levar as pessoas a alcançar serenidade, e serenidade é uma equação. Ela é o resultado de autoconhecimento, equilíbrio emocional e meditação. E aí nessa semana a gente vai ensinar as pessoas esses 3 elementos da serenidade, e depois da Semana da Serenidade, dia 23, a gente vai abrir as inscrições aí para o curso Autoconhecimento e Meditação, que esse último do ano vai ter um módulo novo de meditação. A gente vai inserir um módulo específico para ensinar as pessoas a meditarem. A gente acredita muito nessa ferramenta, como sendo uma ferramenta que leva as pessoas a terem mais equilíbrio, a se conhecer melhor, a se colocar diante dos desafios da vida de uma maneira mais eficiente. Então a gente vai inserir um módulo específico no curso sobre meditação, além do aplicativo, que a gente tem também de meditação, que é o aplicativo Serenidade. Vocês meditam? Todos os dias. E você, Larissa? Medito também. Eu tenho acordado às 5 horas da manhã. Olha, eu acordo às 5, porque o meu filho acorda às 6:30. Então, se eu acordo às 6:30, eu não consigo fazer algumas coisas. Né? Aí eu tenho feito yoga e aí eu faço a meditação. E aí quanto tempo você medita? Como é que é o seu processo? Eu medito uns 20 minutos. 20 minutos. E qual é o seu processo? Porque às vezes eu falo com você, eu não sei você, mas às vezes eu falo com a Larissa e eu entro num estado zen. Só de falar com não é? Não tem isso, não. Teve um dia que você tava muito, assim, chegou, nossa, deu tudo errado no trabalho, aí você chega e fala com a Larissa. Nossa. A Larissa, cara, não parece...
tempo ruim. Não tem tempo ruim. E eu quero saber um pouco eu quero saber se ela já nasceu assim ou se foi uma meditação. Mas, Lari, como é que é o seu processo de meditação? Eu medito, então de repente posso ser um pouco mais Larissa, assim. Olha, na verdade eu tenho um mantra e eu entro nesse mantra. É um mantra pessoal? É um mantra pessoal. Tem alguns mantras pessoal, certo. É um mantra pessoal. E aí eu foco nesse mantra e vou indo. Eu sei que vem pensamentos, eu vou deixando, eles vêm, depois eles vão, aí eu lembro, vou voltar no mantra. Mas sem culpa, sem... tranquilo. Mas assim, eu posso parecer que sou assim muito tranquila, mas eu tenho a parte agitada também. Eu adoro correr. Corrida, para mim, me desestressa, sabe? Eu sempre achei que a Larissa, com muito brava, muito agitada, ela fala assim, Saulo, eu acho que eu tô bem agitada hoje. Não vou me segurar. Me segura que ela vem. Eu não consigo ver a Larissa brava. Não sei se ela já ficou na vida, não. Mas... eu falei isso lá, porque eu sou uma pessoa... Eu tenho... não sei o que eu vou dizer. Mas, tem 231 dias que eu pratico meditação 1 hora por dia. Então, o que significa isso? Que eu sento 1 hora? Não. Durante um dia, eu vou meditar um total de 1 hora. E teve épocas desses 230 dias que eu fazia isso tudo numa sentada só. E aí, às vezes, funcionava, não funcionava. Teve épocas que eu mudei o approach, porque ele estava ficando muito sofrido. E eu não queria que fosse sofrido. Eu não queria meditar por meditar, né? Eu queria praticar por uma coisa maior. Então, assim, eu fui flexibilizando. Fiz até alguns cursos em relação a isso, de como fazer. Mas eu comecei a descobrir uma coisa. Quando você faz isso todo dia por um certo tempo, quando eu faço isso todo dia por um certo tempo, eu começo a ter eu começo a me conhecer melhor o padrão de agitação da minha mente. Passa a ser um termômetro para mim. Então, se tá tudo bem, eu dormi bem, a Juliana não brigou comigo hoje, eu não briguei com ela, não falei nada que eu não devia ter falado, as leads estão fluindo, a gente entende. A equipe tá feliz, tudo isso, a vida tá normal. Lari e Saulo, eu sou capaz de sentar e ficar 1 hora. E para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco. Mas isso não é difícil para mim. Inclusive eu saio de lá, sabe quando o relógio bate e você fala assim, ainda podia ficar mais 1. Então assim, parece que você tá, tipo, você não fez um 6 em 7, 100.001. Você fez, sei lá, uns 200 mil, ganhou com folga. Contudo, o que acontece é o seguinte, quando eu sento e tá difícil, e quando eu falo assim, às vezes 5 minutos é o capeta, perdão a palavra, é difícil, às vezes 3 minutos, pode depender do meu estado mental, é muito difícil. Só que, com o tempo, eu não sabia que eu estava naquele estado. Mas a meditação passou a ser um termômetro de falar, cara, minha vida deve estar difícil, eu tenho que fazer alguma coisa, resolver o problema das leads, ou pedir desculpa com a Juliana, ou sei lá, alguma coisa. Ou dormir, ou fazer alguma coisa. Então passou a ser esse termômetro. Então, eu imagino que todo dia a Larissa deve sentar, tudo sério, ser um passeio no parque, e ela acorda e faz yoga, mas pra mim não é assim. E eu queria saber como é que é pra vocês. Vocês têm esse mesmo... Vocês têm alguma coisa parecida em relação a isso? Ou não? Todo dia é um desafio mais fácil? Não, para meditação, para mim, eu coloquei a meditação como sendo aquele momento de alimentar a mente. Então, eu acordo cedo também, e eu tenho uma rotina que é uma rotina meio diferente, porque eu acordo cedo. A primeira coisa que eu faço é cuidar da minha mente, cuidar do meu estado emocional. A meditação, para mim, é o alimento inicial. Aí depois eu faço o exercício, e eu tenho, todo dia, 7h35 da manhã, eu faço uma reflexão sobre o Evangelho, sobre o Novo Testamento, sobre Jesus. Para mim é muito importante, tá? Não tem nada a ver com o trabalho profissional, é um trabalho que eu faço da área social, e para mim é muito importante estar junto com as pessoas ali. Então, quando dá 7h35 da manhã, a gente está fazendo uma reflexão ali com 300, 400 pessoas, quando termina tem 600 pessoas às vezes, e aí, ao vivo, todos os dias no Instagram, no perfil que a gente tem do Evangelho por Emmanuel, a gente tem todos os dias, 7h35 da manhã. Qual é o perfil? O Evangelho por Emmanuel. Isso não é um lançamento, por acaso? Não, isso é... Assim, é lógico que a gente acostuma, mas é uma forma de retribuir, uma forma de eu estar compartilhando com as pessoas alguma coisa positiva, boa. E tem uma coleção também, eu tenho, já que está mostrando ali, eu tenho uma coleção que a gente fez, mas assim, não tem nenhum resultado financeiro, todos os direitos autorais foram doados, mas é uma coleção de 7 livros que a gente organizou, e aí eu tiro uma reflexão disso aqui,
faço com o pessoal um montinho de livros. E faço a reflexão todo dia, 7h35 da manhã. E aí é que eu começo o dia com as outras atividades. Eu entendo. E você consegue manter essa rotina em quantos por cento do seu tempo? Vamos dizer, se você tem um ano, tem 365 dias, quantos desses dias, em média, você vai ter realizado essa rotina? Só para ter uma noção de proporção. A rotina inteira, né? 90% dos dias a gente consegue. 9 em cada 10 dias você vai executar isso. E geralmente é tipo alguma exceção, alguém precisou de você e você precisou lidar com alguma coisa. Quando tem algum problema, às vezes você tem alguma situação específica também, aí o que eu vou fazendo? Eu vou tirando aquilo que não é crítico. Então, assim, se não der para fazer o exercício físico, ok, beleza, é o primeiro que sai. Aí tem a outra prioridade, que é a meditação, o momento de eu cuidar de alimentar o corpo. Esse é o segundo. O terceiro, que nunca saiu, foi a reflexão às 7h35 da manhã. Esse já tem mais de um ano que a gente faz todo dia. Até porque o terceiro você não faz sozinho, né? Não. Aliás, isso é interessante, né? Se você quer se comprometer, arruma alguém para andar junto. Como é que eu não ia fazer essa live se eu já tinha me comprometido com vocês, com as pessoas que assistem, né? Se você, mais uns ensinamentos do Saulo, que inclusive é nome de livro também, né? O Saulo. Saulo é o nome de Paulo de Tarso antes dele ter adotado o nome de Paulo. Ele se chamava Saulo, depois virou Paulo. Tiro 2 sacadas aqui. Se você quiser se comprometer, qualquer arrume alguém para andar junto com você. Arrume alguém para andar junto. Tem uma que você falou que foi muito interessante para mim, não sei quando é que eu vou revisitar ela, mas um dos maiores adversários do seu grande sucesso é o seu pequeno sucesso. Pequeno sucesso. Interessante. Essa é para você refletir, para andar junto. Show de bola. Lari, eu sei que está entrando muito adentro, mas dica, eu sei que algumas esposas e maridos entram junto. Eu quero você me dar dica de o que fazer e o que não fazer quando seu marido, seu esposo é membro do seu time de lançamento. Então, faça e não faça. O que é que funciona e que não funciona? Porque muita gente me pergunta isso. Só que eu não trabalho no lançamento especificamente comigo, então não tenho legitimidade para falar nesse sentido. O que fazer e o que não fazer? Eu faça e não faça nesse sentido. Nossa, eu não sei. Olha. Você pensou que ia ser fácil? Chegar aqui. Olha, um tempo atrás, a gente montou uma franquia, era Dr. Fit, de podologia. Na época que a gente morou 1 ano e meio em Goiânia, a gente montou. Mas depois dessa franquia eu falei assim, nunca mais eu vou trabalhar com Saulo. Nossa, porque, sabe, ele tem os processos dele, as coisas que ele acha que tem que fazer daquele jeito, que é certo e tal. Mas agora, eu acho que foi diferente, não sei, a gente tá os dois com o mesmo propósito, os dois assim... Eu acho que é isso, tem que ter os dois olhando para uma mesma direção. Você acha que você... podologia não estão olhando tanto para a mesma direção? Eu acho que não. Foi a primeira experiência e foi assim, a gente tinha objetivos diferentes ali com aquele projeto inicial, e quando a gente está olhando para o objetivo final, e ele é único, a gente consegue suportar os pequenos problemas, porque às vezes não quer uma coisa, mas assim, o que é a bússola? É o seu alvo. É o alvo. E aí, aí a gente quer chegar, a gente sabe onde a gente quer chegar, né? Então, as pequenas coisinhas do dia a dia, a gente vai contornando, porque a gente sabe que, a gente fez um 7-1, né? Então, a gente falou assim, depois que você fala, é possível, a gente entra de corpo, assim, no processo, a gente quer saber como fazer para melhorar. E eu imagino que quando você entrou em 2013, fazer lançamento era de um jeito, hoje já é outro, né? Então, se a gente não acompanha, ainda mais com esse ritmo, né? Se a gente não acompanha isso, a gente fica para trás, né? Então, acho que o importante é os dois estarem focando, olhando para a mesma direção. E perdoando as pequenas coisas, as pequenas falhas do dia a dia, né? Porque às vezes é complicado. Imagino. E filhos?
Os seus filhos têm noção daquilo que vocês fazem? Eles são mais velhos. Quantos anos eles têm, os 2 primeiros? 18 e 16. Meu Deus, mais velho do que eu não imaginava. E tem um de 2 anos e meio. 2 anos e meio, né? Mas vamos lá. Eles entendem. Isso é interessante, Érico, porque isso é uma coisa que a gente teve como valor. A gente sempre envolveu os filhos em tudo que a gente faz. Assim. Eles sabem o que a gente está fazendo. É lógico que você não vai explicar para eles como é que faz um CPL, né? Mas eles sabem o que é o projeto. Quando a gente edita os livros, a gente coloca o nome deles, sabe? A gente envolve. E uma coisa que é interessante, que a minha filha me falou uma vez, foi talvez um dos momentos assim, de maior gratidão para mim. Foi quando ela falou para mim assim, papai, eu sei que você às vezes não está comigo, mas você é um pai muito presente na minha vida. Então, ela percebia isso porque os momentos em que a gente dedicava para os filhos eram momentos para eles, e eles sabiam o que estava acontecendo na nossa vida. A gente nunca falou assim, não, estamos fazendo uma reunião, estamos trabalhando com isso, a gente está lidando com isso agora, a gente não vai poder fazer tal coisa, porque a gente está lidando com esse projeto, então eles fizeram parte. Então, a gente tem que trazer a família para o projeto. Lançamento não é uma coisa que você pode fazer de maneira isolada, sem envolver sua família. Aliás, é muito gostoso quando você envolve a família, porque te possibilita estar junto. Não, como eles são mais velhos, né, 18, 16, a gente consegue conversar ali, como se estivesse conversando com um amigo, né, quando tá falando de lançamento. Nossa, fiz tal coisa, por exemplo, a gente teve uma análise com, acho que é Rodrigo Correia, é isso, né? É, o Bigode. Nossa, foi maravilhoso. E ele deu a dica das pesquisas, que na verdade ele falou no encontro do Insider, né? Mas a gente não tinha essa noção, assim, de tanto que era importante fazer a tal da pesquisa, né? E aí eu envolvo os filhos, né? Eu vou contando, cara, a gente fez a pesquisa, ali estava R$ 5,58, caiu para R$ 1,78. Aí eles, nossa, mãe, Pois é, porque a gente vai ajustando, vai conhecendo mais o avatar e tal. Até aprendeu, o João aprendeu a editar vídeo. Falei, João, pelo amor de Deus, me ajuda a editar vídeo. E ele gosta, sabe, de mexer com tecnologia, de jogar e tal. Aprendeu assim, ó, num piscar, sabe? Ele é o nosso plano B aqui, quando assim, estourou um cronograma, não dá tempo, tem que botar um criativo no ar. Vem cá que a gente precisa de ajuda. Tá na hora de dar lucro esse menino. Vou voltar os anos de investimento em educação e a paciência. Teve um dia que eu virei e falei assim, João, o Érico tá começando a captar lead, vai lá, nas páginas dele, eu quero saber o script que ele tá fazendo nas páginas. Aí ele, ai, mãe, eu vou ter que assistir tudo, vai ter que assistir tudo, coloca ela pra mim, porque eu não vou conseguir fazer. Aí ele foi lá anotando pra gente, ele tá falando isso e tal, aí a gente vai adaptando, né? Eu acho que os caras que sabem mais fórmula não são nem eu, é quem edita os meus vídeos, todo dia. Já pensou ter que editar tudo isso e reescutar isso? Na hora que terminou, eu falei assim, eu não aguento mais ouvir o Érico falar, mas ainda de maneira lenta, porque ele tinha que colocar lento pra poder digitar. Teve um dia que chegou uma hora que eu não, na época da minha vida, que eu não consigo mais me escutar. Me escutei muito. Então, às vezes eu tô no Instagram, a trabalho, e passo um vídeo meu, tipo assim, eu não consigo me bloquear porque eu sou dono da conta. Não sei se é saudável você bloquear os seus próprios anúncios, vídeos. Eu não consigo fazer isso, mas aí um dia eu falei isso na empresa, aí um editor de vídeo falou assim, Érico, e eu? Você tá falando aí, tem um negócio engraçado, porque eu assisti o Fórmula várias vezes, aí eu assisti o Fórmula na velocidade 2, né? Nossa. Até porque, mentalmente, você fixa melhor, porque você tem menos distração, porque o cérebro tá focado naquilo. E era muito engraçado, porque eu te ouvia falando na velocidade 2, quando eu te ouvia falando na velocidade normal, parecia estranho, sabe? Você fala, vai, Érico, vai! Termina de falar logo. Nossa, imagina quando você ia falar com a Larissa aí, acabou. Ai, Larissa. Que a Larissa é mais calma ainda do que eu pra falar. Não, Larissa. E com o Léo, irmão dela. Nossa. O Léo também, pra quem não sabe, o Léo também. O Léo, o dia que eu estiver muito bravo, precisar fazer uma coisa, eu falo assim, deixa eu ligar pro Léo. É só, Léo, o que foi? Léo, como é que tá a sua vida? E aí ele vai falando calmo. E eu vou ficando calmo. Tem uma coisa que chama os neurônios espelho, né? Eu rio, vocês riem, eu soluço, vocês soluçam. Né, bocejo, a gente tende a bocejar, e quando alguém fala mais calma, a gente tende a acalmar. Engraçado. Dito isso, gente, que conversa gostosa. Parabéns pela faixa preta, desde meditação, insights. Eu queria, antes de terminar, eu sei que a gente já está terminando, eu queria perguntar agora para você, Saulo, dicas do faça e não faça com expert. Porque você achou um bom expert, existe
um certo sucesso. E eu imagino que sempre tem atalhos e obstáculos em toda a jornada, toda a odisseia. Eu queria que você falasse, cara, o que você acredita que deve ser feito e o que não deve ser feito quando está lidando com o expert? Acho que a primeira coisa, Érico, é você não esquecer que o expert é um ser humano também. E você precisa lidar com essa parte emocional, porque boa parte do fracasso, do problema, não é a técnica, é a falta do mindset, a falta do emocional. Então, o expert ele vai ter momentos em que ele vai ter dúvida, em que ele vai se sentir inseguro, se ele não é um cara que está muito acostumado à venda, às vezes ele pode até ser alguém que está muito acostumado a estar na internet, mas ele não está acostumado à venda, por exemplo, ele vai dar uma travada. Então, esteja atento a esse aspecto emocional do seu expert. Ele também é uma pessoa, a gente não pode esquecer disso. E uma coisa que eu digo assim, nunca entre com alguém que você não tenha alinhamento de propósito, de ideal, em que você não tenha assim, aquela afinidade. Não busca, só pode ser a pessoa mais famosa, tá? E a gente já teve caso disso, de pessoas que são famosas, que têm, mas que não têm aquela afinidade de propósito. Isso, mais cedo ou mais tarde, vai fazer com que o edifício venha abaixo. Tá? Assim, eu diria assim, não esquece que seu avatar é um ser humano e não começa um projeto sem alinhamento de propósito. Nossa, é tipo casamento, né? Alinhamento de propósito. E são dois seres humanos, né? Legal. Show de bola. Muito obrigado. Foi um prazer tê-los aqui. Confesso para vocês que é um prazer imenso sempre conversar com vocês. Quero que venham mais na minha casa, porque eu quero ver se algum dia, de repente, nesse século... Opa, peraí um pouquinho, que a câmera só deu uma... Segura um pouquinho, só para trocar a bateria pra gente se despedir. Às vezes a bateria acaba. Isso aconteceu já uma vez com o lançamento que a gente estava articulando e deu um problema exatamente no dia de um webinar que estava sendo feito. Nossa Senhora! Mas é engraçado que com o tempo a gente vai aprendendo a ficar mais tranquilo com relação a essas coisas. Porque no começo, quando acontece, você fala assim, meu Deus, acabou o mundo. Hoje não, assim, é um problema técnico, como é que resolve? Vai ali. Você aprende a não apavorar com isso, até porque você fica mais confortável, né? Você não morre depois, o lançamento depois, você vê que, enfim, acontece mesmo. Mas enfim, foi demais estar com vocês aqui. Quero que um dia vocês voltem a vir em casa, mas tem que, de repente, nesse século, no próximo, depois que, enfim, o mundo se normalizar, porque eu quero ver a Juliana cozinhando de novo. Será que vai acontecer? Ou será que agora que vocês são faixa preta, ela vai falar assim, Érico, agora você volta para aquilo que a gente assinou no contrato lá, na cláusula número 2 do contrato Meirelles, não cozinharás. tem dia que o Noga nunca chega pra mãe, faz comida pra mim, ele já sabe que é inútil. Ele viveu 10 anos também. O Liam, né, o meu menor, não sabe ainda, não aprendeu, ainda tem que passar 6 anos. Chega, Ju, comida. A Juliana olha pra ele, você não entendeu? Você não entendeu? O Noah nem chega na mãe, fala assim, papai, pode fazer um café da manhã pra mim? Que graça, né? Mas assim, é sempre bom ter vocês aqui e parabéns, vocês chegaram lá muito rápido. Não é comum isso, não é típico, muito menos típico, mas sim é possível e também não me surpreendo. E é claro que eu sou pintor, arquiteto de obra pronta, não funciona assim, mas eu vejo muito juízo, muito fundamento naquilo que vocês fazem. E eu acredito que esse projeto só está começando. Falo isso para todo faixa preta, falo para vocês também. Esse é só o começo. Tá bom? Um abraço. Obrigado, Érico. Um abraço.